Bom, boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre mudança. E a pauta, né, o tema é se a mudança em si, ela nos leva a uma evolução. Né? E considerando as palavras da Val, que ela disse que o mais difícil é levar o que a gente vem buscar aqui e colocar em prática, eu acho que a mudança não precisa de esforço nenhum. Nós vamos ver exatamente isso agora. Você não precisa fazer esforço, porque queira você ou não, você vai mudar. Então, esse é o tema, esse é o trabalho que nós vamos desenvolver com o raciocínio, um raciocínio lógico e tal. E para começar o nosso trabalho, eu vou pegar uma pergunta do livro dos Médiuns, no capítulo 2, para responder a seguinte questão. O que é o pensamento? E temos lá como resposta, o pensamento é uma faculdade do espírito. Pensamento é uma faculdade do espírito. Olha, mas então tá bom. Então, o que é faculdade? Faculdade é uma aptidão inata, ou seja, quando eu nasci, eu já tenho essa ferramenta, eu já tenho essa capacidade de pensar. Então, quando a gente diz assim, somos todos irmãos porque todos nós pensamos. Todos temos essa ferramenta. E aí, o pensamento é uma faculdade, então essa é uma aptidão nossa, e mente. Por que nós temos que definir mente? Porque nós estamos falando do espírito, nós não estamos falando do corpo. O pensamento, quem gera o pensamento é o meu espírito, né? Então, o espírito, ele contém em si todas as faculdades, ou seja, todas as ferramentas necessárias para a gente saber viver. Certo? Então, tudo isso para dizer o quê? Que nós precisamos dessas ferramentas, dessas faculdades, para poder fazer essas mudanças que naturalmente vêm. Eu, quando nasci, eu tinha o quê? 30 centímetros, depois, né? Vou crescendo, e depois eu vou envelhecendo, e tudo é mudança. Então, essas mudanças, no caso aqui, a gente está falando das mudanças das ideias, mudança das crenças, né? Que é o que o Espírito traz. E que a gente tem que considerá-las. Por quê? Porque vem uma outra pergunta, que é a seguinte: onde e como se instalam as doenças? Onde e como se instalam as doenças? E aí a gente descobre que as doenças são o quê? Desequilíbrios desse pensamento nosso. Quando a gente não pensa de uma forma equilibrada, ou seja, considerando as mudanças, a gente acaba desequilibrando e, obviamente, quem sente é o corpo. Na Gênese, inclusive, no capítulo 7, nós temos uma resposta seguinte: o agente propulsor da cura é o espírito, encarnado ou desencarnado. Ou seja, porque o espírito, porque é nele que estão contidas as faculdades, ou seja, aquelas aptidões inatas que nós precisamos colocar em uso para nos equilibrarmos. Só para mostrar, tem uma pesquisa que mostra que pacientes, falando em doença, 1% das doenças incuráveis, tem 1% da população
que consegue se curar, que fica até como uma grande pesquisa para os médicos, né? Como que conseguiu? 1%. E aí, tem outros 20%, se fizer uma pesquisa, de pessoas doentes que, dentro de doenças sérias, mas curáveis, mas muito sérias, de grande perigo, elas também se recuperam. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: as 80% das pessoas que sobram, né, por que elas não se recuperam quando ficam doentes? O que acontece com essas 80% das pessoas? Porque, às vezes, com uma doença que não precisa ser incurável nem de risco, e, no entanto, acabam não sobrevivendo. E aí é que entra o tema de hoje. Mudança. Mudança do quê, no caso? Né? Mudança de pensamento, que é a nossa ferramenta de defesa. Então, a mudança ajuda na evolução do espírito? Claramente que sim, ajuda, e bastante. Né? Agora, vamos tentar entender como é que acontece essa mudança? Só porque eu quero, só porque a natureza manda, as circunstâncias exigem? Como é que funciona? Então, precisamos considerar o seguinte: tudo, absolutamente tudo na natureza tem movimento. A terra gira, né? O sol gira, tudo se movimenta. Né? O dia, a noite, tem um ciclo. E às vezes a gente fala assim: mas as montanhas não se movem, a pedra não se move. Tudo move, tudo sai do lugar. Pode levar mais tempo, menos tempo, mas tudo se move. Por isso que a gente fala que vida é movimento. Porque tudo se move. E a gente tem a ilusão de que não. Mas deixa uma coisa parada, nem que seja uma casa. Fecha a casa, fecha tudo e larga ela lá. O que acontece? Apodrece, suja, muda, tudo muda. Então, as mudanças sempre acontecem. Agora, a diferença que a gente precisa levar em consideração é o tempo, do jeito que a gente estava falando, é o tempo. Tem coisas que mudam em um ano, em um dia, em um século, e assim por diante. Mas tudo está em movimento. Aí, há uma outra pergunta que a gente pode se fazer. Podemos resistir ao tempo esperando que as coisas se acalmem? Digamos que estamos dentro de uma confusão, de uma complicação, algum conflito muito grande. Vamos cruzar os braços e vamos esperar tudo se acalmar? O que vocês acham? A resposta: sinto muito ter que falar isso, mas as coisas não vão se acalmar. As coisas só vão piorar se você não fizer nada. Então, tem uma lei, né, da entropia, que é isso, que vai do simples para o complexo. Quer dizer, tudo muda. E se você não tiver minimamente adequada nessa trajetória, é uma avalanche em cima da gente, não é? Então, o que pode ser mudado é a forma como você lida com as mudanças e não como elas te afetam. Isso é um princípio. Então, como é que você vai lidar com isso? Você tem que fazer um movimento, você tem que procurar uma solução, você tem que ir atrás, você tem que tentar resolver. Então, esse é o seu movimento. Então, o importante é não acreditar que a mudança
veio para te afetar, mas como você vai se afetar com a solução que você vai... como você vai reagir, vamos dizer assim. Porque o mesmo fator de crise pega duas pessoas, uma senta e chora, e a outra levanta e toca a vida. Não é assim? Então, veja, falando em mudança, olha a situação em que nós estamos atualmente. O nosso bisavô, tenta lembrar, ele levava uns 80, 60, 70 anos para ele perceber uma mudança. Aí você pega teu avô. Teu avô vai pegar o quê? Uns 40 anos, 50, para ele perceber que, olha, muita coisa mudou. Aí você pega teu pai. Quanto tempo teu pai percebeu que as coisas estão mudando? 20 anos. Aí pega você mesmo. Quanto tempo está demorando para a gente perceber? 5 anos. 5 anos você percebeu que tudo em volta de você mudou. Agora imagine teus filhos, teus netos, porque a velocidade sempre aumenta. E como é que eles vão fazer? Como é que nós vamos fazer a cada 5 anos? Nós vamos ficar com essa estrutura rígida, dura, falando, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim? Como é que faz? Então, a mudança é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. A mudança é a ordem natural das coisas. Se a gente fala em evolução, é porque houve mudança. A evolução é uma mudança. Como é que eu quero evoluir se eu não mudo? A medida da tua evolução é a tua mudança. Então, às vezes, na cabeça de muitas pessoas, mudança é igual, tipo, tá tudo perdido. Ixi, agora não vai dar mais. Tá tudo perdido, né? Às vezes a mudança tem esse sentido para as pessoas. Mas lembre-se de uma coisa, porque nós estamos trabalhando isso nesse momento. Essa é a nossa reflexão. Que pode até assustar a gente, as mudanças. Mas todo fim, como é que é a história de um fim? O fim, existe o fim? Quando termina alguma coisa, acabou. Mas é o fim de uma ideia, é o fim de um sonho, é o fim, mas a vida continua? Sim. Então, todo fim traz por si próprio, presa a ela, um começo. Todo fim já está estabelecido, já está aguardando um começo. Então, por que a gente tem medo do fim? Se existe o começo, logo em seguida. É lógico que, às vezes, o começo é cansativo, porque você tem que fazer um esforço para se adequar. Zona de conforto, que é o mais difícil da gente conseguir. Então, a mudança assusta. Mas a gente quer evolução, vai fazer o quê? Então, assusta por quê? Porque algo importante acabou, algo significativo parou, porque algo muito presente desapareceu, por tudo
tudo isso. Tá certo, isso é assim mesmo. Choca, dói, machuca, a gente sofre. Mas, quando a gente fala assim, mas tenta, né, esperança, né, é isso. É porque vem junto um começo onde eu preciso me adequar e na hora que eu estou me adequando, eu faço a minha mudança interna. Meus valores mudam totalmente. Eu começo a enxergar o outro lado da história que eu não conhecia, porque é um novo começo. Nós, espíritas, temos a reencarnação. O que é a reencarnação? Não é um começo? Lembrem-se que reencarnação é um começo totalmente diferente daquilo que acabou. Porque senão não tem evolução. Então, quando um capítulo acaba e começa outro, é totalmente diferente. O cenário é diferente, os atores são diferentes, a problemática é diferente e eu, quanto alma, quanto espírito, preciso me adequar numa nova situação. É por isso que existe a reencarnação, que vem a contento com o nosso tema. Então, terminando essa ideia, o que quer que tenha terminado, tem o seu começo. Eu vou ler uma definição. Mudança é a transformação de qualquer circunstância de forma que a original, anterior, se torna distinta, alterada de forma tão radical que fica totalmente irreconhecível. E é impossível retornar a algo parecido com seu estado anterior. Isso é mudança. Porque se você muda, por exemplo, só para fazer uma analogia, você muda de casa, aí você leva todos os teus móveis, todas as tuas roupas, tudo igualzinho. Teve alguma mudança nesse sentido que nós estamos falando? Vamos dizer, talvez meia mudança, sei lá. Mas nós estamos falando de mudança mesmo, de dentro. De uma coisa que você precisa realmente fazer uma transformação. E a gente, então, caminhando nesse aspecto, a gente fala assim, e como é que eu vou fazer essa transformação sem tantas dores? Porque é o que a gente disse, é dolorido. Claro que é dolorido. E como é que eu faço? Tem uma resposta. Uma chance é mudar os pensamentos. Emoções é até as suas verdades. Olha, essa palavra verdade é tudo. É uma chance, quer fazer essas mudanças sem... Está doendo? O que eu tenho que fazer? Pensar diferente. Pensar porque o pensamento, que é a nossa aptidão, né, inata, é ela que vai fazer com que eu tenha qualidade. Porque pensar, todo mundo pensa. Somos todos irmãos nessa condição. Agora, o que nos distingue é a qualidade desse pensamento. Então, se eu tiver uma qualidade, ou seja, eu tento mudar alguma crença, alguma verdade, né? A palavra verdade, porque às vezes a verdade é que nos faz ser rígidos. As verdades não deixam a gente fazer mudanças. Eu sempre acreditei nisso, como é que eu vou deixar de acreditar nisso? Enquanto você acredita nisso, mas isso está bem gerenciado, tudo bem, segue em frente.
Mas quando o que você acredita começa a te perturbar, significa, escuta, começa a pensar diferente. Esse mundo é tão cheio de possibilidade, de diversidade. Pensa diferente. Procura alguma coisa que faça mudar a sua vida. E eu até achei interessante essa expressão que a vida não é um macarrão instantâneo. Sabe aquele macarrão que você joga na água, tchum, fica pronto? Não é assim que fica pronto um pensamento. Você tem que ouvir, entender, comparar com aquilo que você já sabia, ver se vale a pena, se não vale. Leva um tempo, não é instantâneo, mas vale a pena. Vale a pena porque você está evoluindo. É o que a gente quer. Vamos pegar uma coisa aqui para a gente entender de uma forma mais prática. Nós somos ensinados, por exemplo, que Deus cuidará de nós e julgará se fizermos alguma coisa errada. É assim? Quando a gente pensa assim, a gente está com duas coisas na mão. O medo, porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Lembra quando a gente era pequenininha? Não faz isso que Deus está vendo, sei lá. Então, nós temos isso. E do outro lado, nós temos a natureza que quer o equilíbrio. O medo equilibra a gente? Não. Então, o próprio medo já me desequilibrou. Então, alguma coisa está errada. Porque eu não posso ter medo. Deus não criou a gente quando Ele criou as nossas faculdades, é tudo para eu não ter medo. Eu tenho instrumentos para não ter medo. Se eu tenho medo é porque tem alguma coisa errada. Eu não acredito no amanhã, não acredito no começo, não acredito em não sei no que, mas está errado. Eu não vim para cá, nesse mundo, para sofrer. Eu vim para descobrir como que é que se faz para ser feliz. Tanto que quando a gente fala de mudança, até uma mudança muito boa pode nos desequilibrar. Não é só as mudanças ruins, as boas também. Então, veja, de novo, o meu pensamento, esse instrumento que eu tenho, que mexe com as minhas emoções, eu preciso trabalhar para não me sentir culpada quando eu faço alguma coisa que dê errado. Porque a culpa também é igual o medo. Eu não estou aqui para sentir culpa. A não ser, claro, abrir um espaço aqui, quando eu faço intencionalmente algo. Eu estou indo lá porque eu vou xingar, eu vou ir lá porque eu vou matar, eu vou lá porque eu vou roubar, sei lá o quê. Aí sim, é intenção. Agora, quando você faz por ignorância, quando você faz porque você não sabe ainda o como fazer, você mesmo vai sofrer. Você vai sofrer as consequências. E eu não estou aqui para sofrer, então eu começo a perceber, está errado. Está errado. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que isso acontece comigo? Sempre acontece isso comigo. Ué, sempre você continua pensando igual? É isso que você tem que responder. Então, é preciso separar duas situações. Existem situações externas que nos alcançam e existem situações internas que a gente devolve para as circunstâncias.
E o que importa, qual das duas é mais importante? Para mim, no caso. Se eu fui ferida por uma circunstância, é a circunstância que merece meu olhar e prestar atenção, ou e fazer alguma coisa para mudar as circunstâncias, ou eu tenho que fazer alguma coisa e mudar o meu jeito de sentir. O que vocês acham? Os dois? Se você puder fazer algo para mudar, beleza. Senão você tem que mudar o seu sentimento. Por que isso aí está me ferindo? Tem alguma coisa errada. Essa última resposta está perfeita. Mas a circunstância, a gente não tem poder de mudar. Só de você saber que você não muda o outro, e toda circunstância tem um outro atrás. Você não muda o outro, ponto. Então, quem tem que mudar é você. Então, a circunstância, quando ela vem para uma reflexão, né? Quando a vida te puxa o tapete, essas coisas que a gente sabe, é uma circunstância que você não vai mudar, o tapete já foi puxado, você já caiu, agora você vai levantar e você vai ter que falar, o que aconteceu comigo, não com o outro. Sempre é comigo. Então, vou ler aqui para vocês. E por que isso tudo? Porque sou eu, porque... Aí a pessoa diz assim, mas por que eu tenho que pensar que eu tenho que fazer alguma coisa e não é a circunstância, não é o outro. Por quê? Porque é você que cria uma realidade. A realidade é você que criou. O que quer dizer realidade aqui? O que eu estou falando? É você que imaginou que o outro é maldoso, você que criou que o outro é aproveitador, você que criou que o outro... Pode até ser, mas você criou também. É uma verdade, porque é você que está sentindo, não é o outro. Então você criou essa realidade para você. É difícil acreditar nisso, né? Vocês acham que está fácil? Mas é assim que funciona. É porque a gente quer achar culpado. Sempre. Né? E a realidade é você que faz. A realidade do que você enxerga, do que você deduz, do que você conclui, do que você está vendo, do que você está enxergando. Né? Quantas vezes a gente... Direto a gente faz isso. Porque o outro ele fez isso. Tenho certeza. Está com inveja, está com não sei o quê. Qualquer coisa, a gente inventa. E não é. Eu que criei essa realidade. Então, veja. A realidade é criada por condições e fatos dentro de você. Por quê? Volto às faculdades. Eu falei da faculdade de pensamento, mas nós temos 38 faculdades. Então, essas faculdades, que são todos os instrumentos que eu tenho, por exemplo, o instinto, instinto de defesa, o pensamento, elas todas se juntam quando eu estou olhando para um fato e elas que concluem para mim mesma, né? Que sou eu mesma, conclui o que eu vou falar assim, é assim mesmo. O outro é isso, o outro é aquilo. Mas tudo depende da bagagem que eu tenho, dos meus traumas, dos meus sofrimentos, das minhas coisas, que vieram para eu concluir isso. E pode ser que não seja nada disso. Mas eu concluí e eu acho que é uma verdade. Então, primeira coisa, que quando a gente pensa em mudança, porque aí vocês podem me perguntar, mas então eu não posso acreditar numa realidade, né? Olha, é melhor você não acreditar. Você vai errar menos.
vai errar menos. Então, concluindo esse capítulo da ideia, diz assim, a realidade é criada por condições e fatos dentro de você. É na mente que os acontecimentos se transformam em informações. E essas informações se tornam verdades, que se transformam em pensamentos, e esses pensamentos se transformam em emoções, porque aí eu fico brava, fico triste, fico com ódio, fico qualquer coisa, e essas emoções se transformam em experiências, que depois eu faço de novo e vira a minha realidade, outra vez. Percebe como que funciona? Então, aconteceu alguma coisa, eu tirei dali uma informação, essa informação vai para a minha mente, ela se elabora, dependendo de como eu tenho minha bagagem, e quando ela elaborou, eu falo, e essa é a minha realidade. Eu acredito nisso. O outro é assim, assado, assado. Aí a pergunta é, quem é responsável por tudo isso, quando isso acontece? Quem que é responsável? Pode responder lá atrás. Vai, Kardec. Nós somos responsáveis. Porque é assim, né? A gente não pode interromper um processo nosso só se a gente fizer essa mudança. E vamos ver. Mais uma vez, só para dizer assim, o pensamento nosso, ele é patrocinado pelas nossas emoções. Olha assim, as emoções é uma parte minha. E da outra parte, eu posso dizer que é o pensamento, é a lógica, é o raciocínio, tudo. Mas a emoção tem um peso enorme. Ele vem, tchum, despeja tudo assim. Então, a diferença é que a emoção não pensa. Ela só age e reage. E as outras faculdades tentam fazer com que essa emoção se acalme, que ela tenha equilíbrio, que ela tenha mais paz, né? Então, esse é o jogo da mudança. E temos outra faculdade, que é o instinto. O instinto, ele permite o quê? Fazer com que a gente se defenda, né? Tudo isso é para se defender do mal. Então, para que a gente se sobreviva, a gente usa o instinto. Mas quando a gente está usando o instinto, no fundo, o que a gente está fazendo? Tentando voltar para o equilíbrio. Se eu estou me defendendo de alguma coisa, eu estou querendo voltar para o equilíbrio, porque a natureza é equilibrada. E eu quero fazer parte desta natureza da mesma forma. O sol não cai, a lua não cai, por quê? Porque tem equilíbrio. Cada um no seu lugar. Então, eu preciso, quando eu estou com o meu instinto de defesa sendo ativado, é porque eu estou me importando com o equilíbrio. Eu quero entrar no equilíbrio. Pode ser que eu entre, pode ser que eu não entre. Tem que rever sempre. Porque o que a gente sempre fala? Se você colocou uma informação errada na sua mente, ela responde automaticamente de que forma? Errada, óbvio. Então, tudo depende das informações que eu coloco na minha mente. Meus princípios. Eu parto da onde? Qual é o meu princípio? E é por isso que eu digo, sim,
evite as certezas. Alguém até pode me falar aqui, como assim, né? É difícil evitar a certeza, porque as certezas, elas são para você usar num período, até as coisas, alguma coisa fizer você pensar diferente. E não tem nada de errado em pensar diferente. Vou ler um outro textozinho aqui. Durante o processo de criação da verdade que a gente cria, a mente volta no tempo para recuperar cada pedaço de informação de todos os momentos até agora, e isso é uma versão do passado. A mente não sabe a diferença entre o passado e o presente. Sabe quando a gente fala de ganchos? Um gancho, às vezes eu trabalho com as pessoas e falo assim, mas você ficou nervosa por quê? Qual foi o gancho? Quer dizer, o que você ouviu? O que você viu? O que você entendeu para aquilo te estimular para você ficar ansiosa? Sabe? Tem um gancho. E com certeza, como eu sempre sou responsável por mim mesma, o gancho está nas formas do meu passado, como eu pensava. Então, se eu não colocar coisa nova no meu pensamento, na minha caixa mental, eu vou ficar ultrapassada. Aí vai vir essa geração que em 5 anos, 2 anos, 3 anos, muda tudo e eu vou falar, como? O que está acontecendo? Eu não vou acompanhar as mudanças. E aí, mais uma leitura aqui. Caso você não tenha tempo de refletir, sua mente acessa primeiro o seu inconsciente. Ela faz isso como mecanismo de defesa, óbvio. Eu não tenho tempo para pensar, né? Eu estou sempre correndo, não tenho tempo para meditar, para refletir, para rezar, aquelas coisas todas. Quem que vai me dar informação para o meu pensamento continuar agindo? É o que está lá, ultrapassado, no meu inconsciente, guardado lá. Né? No momento em que qualquer acontecimento externo ocorre, desse jeito, quando eu não tenho tempo de refletir, seu impulso inicial é reagir instantaneamente. Você pode decidir que o resultado é melhor, porque você vai procurar além do seu banco de dados para criar novas bases de verdade. Ou seja, você só vai saber se você pensou bem, pensou coerente, está equilibrado, depois do resultado, nunca antes. Antes, a gente até pode planejar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, igual tal resultado. Mas nem sempre esse resultado vai ser desse jeito. Esse resultado pode ser totalmente inverso. E aí, o que eu faço? Vou me culpar? Vou falar, eu não sei fazer nada? Não. É a hora para eu refletir. Exatamente nessa hora. Porque nada garante que o resultado vai ser como eu esperava. Geralmente não é. 90% das vezes não é. 90% das vezes não é. Por isso que a gente tem que saber lidar com as coisas. E quando a gente sabe lidar com as coisas, as situações escolhidas são mais perenes, duram mais. Né? Agora eu vou fazer umas perguntas, tipo um exercício para nós.
Vamos ver. Tenta cada um de vocês pensar numa situação do passado, alguma coisa que foi difícil, né? E aí vamos fazer essas perguntas e perceber. Nesse passado, aconteceu algo que produziu alguma ferida que pudesse ameaçar sua vida? Não precisa responder para mim, não. Pensa. Essa situação que você está imaginando, que foi muito ruim, né? Foi desequilibrado, magoou demais, deixou feridas? Outra pergunta. Você já se recuperou de coisas piores? Que você pensou numa coisa, será que teve outra coisa que foi pior? Você já se recuperou daquela mesma ou de outras? Como é que foi essa recuperação? Outra pergunta. Você chegaria a criar uma nova verdade para o que aconteceu? Muitas vezes. Então, criar uma nova verdade para aquilo que aconteceu de ruim é muito importante. É ver de outra forma. Outra pergunta. Você consegue se ver deslocando a verdade passada para a atual? Olha, isso é reflexão. Isso é querer fazer mudanças. Conscientes, né? Outra. Isso causa algum impacto em sua verdade no momento? Quando você tenta, né, mudar a verdade passada para a atual. Tipo, você começa a comparar. Espera aí. Aquele acontecimento é como se está me envolvendo de novo, né? É como se eu tivesse... Dois acontecimentos similares. Similares. Um eu resolvi de um jeito e o outro eu já resolvi com outro jeito, mais simples. Outra verdade. De outro jeito, né? Fazer. E aí, a pergunta seguinte é essa. Você consegue ver... Não. Isso causa algum impacto em sua verdade no momento? Outra. O que é fato na situação atual? Veja bem, essa pergunta é interessante, porque a palavra fato. Então, o que é um fato? Porque muitas vezes é minha imaginação, é meu sonho, é minha vontade, meu instinto, é meu pensamento fraco. Mas o fato é o fato. Não tem como mudar um fato. Então, o fato, o que é fato nessa situação? Você consegue, na hora que você examina seu problema, perceber qual é o fato? Algumas coisas ficaram melhores do que no passado? No momento? Depois de ter tido uma experiência dolorosa, no caso? Bom, e aí é isso que nós estamos vendo. E aí a gente podia se perguntar, então, concluindo, o que a gente faz mesmo? Observe, conclua depois de observar, traga o passado para o momento presente, abrace uma nova verdade, quer dizer, não seja preconceituoso, né? E lembre-se de uma coisa, toda mudança é para melhor. Toda mudança é para melhor. Não existe, por que essa afirmativa é verdadeira, vamos dizer assim? Por quê?
O que vocês acham? Essa é uma afirmação. Ué, é uma afirmação que vem até com as ideias cristãs, né? Deus é perfeito, tudo, né? A natureza é perfeita, tudo é perfeito. Então, se tudo é perfeito, toda mudança é para mulher, é para melhor. Por que isso é assim mesmo que funciona? Porque ela mesmo sendo ruim, você vai tirar um aprendizado dela. Essa evolução. Isso, exatamente, porque ela está de mão dada com a evolução. Você está crescendo. E aí a questão não é se haverá mudança, porque aí a gente já sabe que mudança sempre vai existir. A questão não é saber que vai ter mudança, mas que tipo de mudança sua vida terá. Então não é a mudança, mas que tipo de mudança minha vida vai ter a partir das mudanças que vêm de fora para dentro. Então, a mente da gente é uma energia, né? E a energia caminha, anda eternamente, é infinito, como tudo, né? E a gente tem que se adaptar. Então, se a gente diz que toda mudança é para melhor, a mente precisa começar a assimilar essa ideia. Porque às vezes só está na teoria. Por isso que a gente continua tendo medo, por isso que a gente vacila, por isso que a gente não acredita nesse futuro. Não existe mudança para pior, porque a energia da vida só consegue se mudar numa direção. A energia da vida. Qual que é a direção que a energia da vida leva? Avante, evolução, expansão grande. É o aprimoramento da natureza e a harmonia dela. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para a gente ir para o finalmente. Quando há desarmonia, a vida torna-se disfuncional. É a vida e a vida é funcional. Né? A vida é funcional, adaptável e sustentável, rumo à sinergia e à harmonia. Então, se você olhar para tudo, quando no Espiritismo a gente fala nascer, crescer, desenvolver, morrer e nascer mais uma vez, isso é o equilíbrio. É equilíbrio. É expansão. É sinergia. É a lei perfeita. E eu faço parte disso, então por que eu tenho que ir contra as mudanças? Natureza e aprimoramento. Bom, então, terminando, uma palavra que eu acho que deve ficar para nós, dentro disso tudo, é aprimoramento. Né? Porque a gente se aprimora, a gente faz cada vez melhor. Só tendo novas oportunidades é que a gente vai conseguir se aprimorar. E acontece que o aprimoramento tem a ver com as condições internas, ou seja, do nosso espírito, da nossa alma. O aprimoramento é dele, é para ele. Né? Quando a gente tem medo de alguma coisa circunstancial, mas que atinge a nossa parte material, tudo bem. A gente, claro que ninguém quer passar fome, ninguém quer passar frio, né? É lógico. Mas nós estamos falando do aprimoramento da alma. Então, esse também tem que ter um cuidado muito grande. Temos que defender esse aprimoramento, assim como a gente defende a nossa integridade física. E deixo vocês com esses pensamentos
para que a gente use elas durante a semana. Lembrando que as mudanças virão, queira você ou não. Então, o que depende de você é ser flexível e se aprimorar para resolver problemas novos. Obrigada.